Olá, meus queridos e queridas do oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Na mais absoluta paz e tranquilidade por aí? Espero que todos estejam muito bem, tá? Queridos, finalizando a nossa apostila 3, nós temos o módulo 14, Seres Humanos e Suas Máquinas Maravilhosas, como título. A gente vai falar sobre máquinas, sobre alguns aparelhos principalmente, que o homem inventou para facilitar alguns trabalhos, tá? O primeiro são as alavancas. Todo mundo aí já viu que é uma alavanca, qual a utilidade de uma alavanca, Aquela questão, por exemplo, quando o carro atola. Primeira coisa que a gente pensa, vamos ver qual foi o pneu que atolou. A gente pega um pedaço de madeira, coloca ali uma pedrinha como suporte e empurra, tenta levantar o carro, tenta suspender o carro, para que ele desatole por consequência, não é isso? Então, meus queridos, a alavanca ela tem essa finalidade de mover alguma coisa, tá? Eu até desenhei aqui mais ou menos, parece uma gangorra. Uma gangorra é um exemplo de alavanca também, mas, parece uma gangorra. Olha só, explicando e entendendo melhor esse desenho aqui, ó. É uma barra rígida. Tem que ser uma barra rígida, com uma barra que não quebre. E a gente precisa de um suporte ou ponto de apoio. A gente pode chamar das duas coisas, tá? Suporte ou ponto de apoio. Aí temos aqui a barra rígida. Meus queridos, faz de conta que aqui eu tenha uma pedra. Uma pedra muito pesada que eu não consigo levantar. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mover. Eu quero tirar essa pedra do lugar. Então, o que é que eu faço? Procuro um suporte ou ponto de apoio, pego uma barra rígida, coloco ali do ladinho ali da pedra, e aqui eu vou aplicar uma força. Do outro lado aqui eu vou aplicar uma força, tá? Uma força que nós estamos chamando de FB. Essa força FB, ela tem um nome. A força, o local onde eu aplico a força é chamado de força potente. A força que eu aplico para mover essa pedra, Quem puxa essa pedra? O que faz essa pedra se tornar pesada? Olha o nome, é pesada, porque o peso dela é muito grande. Então FA, na verdade, é o peso da pedra, tá? Que nessa situação, nós chamamos o peso da pedra de força. O peso é uma força, como nós já falamos. O peso é uma força, é a força gravitacional que a Terra puxa essa pedra para baixo, que a Terra atrai essa pedra, tá? Então, FA vai ser uma força. FA, vou colocar aqui embaixo. FA é a força resistente, meus queridos e queridas. Força resistente. Beleza? Então eu tenho o FB, que é força potente, e tenho o FA, que é força resistente, tá? Então nós temos as duas forças. Beleza? Lembra que força é dado em newtons, unidade de medida. Tá. Já antes de chegar nessa formulazinha aqui para a gente entender. O que é esse BA e o que é esse BB? BB não é o bebezinho, não. Tá? BA. Como o BA está do lado, é o pedaço de barra, é o tamanho da barra. Tá? É o tamanho da barra que está do outro lado, que está depois do suporte. O BB é o tamanho da barra que está para cá do suporte. Do suporte até o local que eu aplico a força, eu tenho o BB. O B é de braço. Tá? Então, essa parte aqui, a distância do local onde eu aplico a força potente até o suporte, nós chamamos de braço, meus queridos, de braço. De braço. Esse braço aqui, por ele estar do lado do FB, ou seja, por ele estar do lado da força potente, esse braço aqui a gente vai chamar de braço potente. O braço potente é a barra que está do lado da força potente, beleza? E o BA é um braço também.
Só que, como ele está do lado da força resistente, o BA vai ser o braço resistente, beleza? Então os 4 elementos que nós temos aqui na alavanca: BA, braço resistente; FA, força resistente; BB, braço potente; FB, força potente, que nos dá essa formulazinha aqui, ó, tá? Para cálculo, né, das questões de alavancas, beleza? FA, o produto FA vezes BA, força resistente vezes braço resistente, é igual a força potente vezes braço potente, beleza? E lembrando, como o braço é uma distância, essa distância aqui, ó, ela tem que ser dada em metros, beleza? Forças em newton e os braços em metros. Tranquilo? Show de bola? Isso para alavancas, tá? Então vamos lá. Alavanca, só uma curiosidade, foi assim, um artifício utilizado muito por Arquimedes. Arquimedes que formulou isso daqui, tá? Formulou esse estudo aqui sobre alavancas, tá? Classificação. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos 3 tipos de alavancas. Até na nossa apostila e na sua apostila tem, tá? Temos 3 tipos de alavancas. Nós temos a interfixa, nós temos a interresistente e nós temos a interpotente. A diferença de cada uma é a questão do posicionamento do suporte. Se o suporte está, olha, aqui é um exemplo de alavanca interfixa, porque o suporte está entre a força resistente e entre a força potente, beleza? O suporte está entre a força resistente e entre a força potente. A interresistente, o que é que acontece? A força resistente, ela vai estar no meio agora, não é o suporte, tá? Na interresistente, faz de conta que na nossa alavanca aqui, ó, eu pego essa pedra e coloco ela aqui, ó. Coloquei. A pedra está aqui, ó. Ou seja, ela está entre a força potente e o suporte. Então essa minha alavanca, ela já passa a ser uma alavanca interresistente, beleza? E a interpotente? Trocamos de posição. Faz de conta que... Vou apagar aqui a pedrinha. Vou colocar a pedra aqui. Vou colocar a pedra aqui. E, na verdade, FB eu vou aplicar aqui, ó. Bem no meio. Estou aplicando o FB aqui. Temos o suporte e temos a força resistente. No meio nós temos a força potente. Se a força potente está entre as duas, entre o suporte e a força resistente, nós temos uma alavanca interpotente. Beleza, meus queridos? Muito tranquilo, né? Formulazinha, classificação, show? Tem tudo isso na nossa apostila e no nosso material e tem uma gama gigante de questões para entender melhor isso daí, tá? Mas vamos lá. Continuando a questão aí, né, das máquinas. Momento ou torque de uma força. Meus queridos, isso aqui, ó, quando a gente leva em consideração só um lado da fórmula, a gente tem o momento de uma força. O que é o momento? Na verdade, o momento ele ainda está em alavancas, tá? O momento ou torque, né? A gente pode chamar pode ter essas duas nomenclaturas aí. A gente ainda está dentro de alavancas, tá? Então, o que é o momento? É o produto entre a intensidade de uma força e a medida do braço da alavanca. Então, se eu levo em consideração aqui, ó, só força potente e braço potente, a intensidade da força vezes o braço, isso aqui é o momento da força, isso aqui é o torque. Beleza? Curiosidade. Quanto maior é a minha alavanca, quanto maior é o meu braço, menor é a força que eu preciso aplicar. Se vocês já observaram, tá? Quanto maior é o, por exemplo, eu vou trocar uma roda de um carro, né? O pneu furou, eu vou trocar o pneu, na verdade. O pneu furou, eu preciso afrouxar aqueles parafusos.
Lembra que a chave, ela tem um braço. Você rosqueia ali, eu não sei se alguém já teve a curiosidade de ver, de presenciar. Rosqueia, né? Tem os parafusos que são de rosca. Você vai lá e encaixa. Quanto maior é aquele braço, menor é a força que eu vou fazer para afrouxar aquele parafuso. Agora, se for menor o braço, aí eu vou precisar de mais força. Beleza? Então, o momento da força momento de uma força, ou Tó, é o produto entre a intensidade de uma força e a medida da alavanca. Beleza? Continuando. Queridos, polias, ou também chamado de roldanas. Roldanas. Tudo isso, meus queridos, foram máquinas desenvolvidas pelo homem para levantar, para ajudar no trabalho, principalmente de coisas pesadas, né? Para levantar, para facilitar, para ter menos trabalho de realizar alguma tarefa. Tá? A polia ela vem a calhar muito. Olha só, até fiz um desenhozinho aqui bem bonito, diga-se de passagem, né? Desenho aqui de uma polia. Isso aqui é uma polia, ó. Aqui é o teto, faz de conta que é o teto, tá? É o teto. Aí a polia ela tá aqui, ó. Então ela vai ser uma espécie de disco, que ela gira, ela roda. Para quê, professor? Para eu levantar alguma coisa pesada. Aí então eu vou lá, ó, tenho cabos aqui, ó, fios ou cabos. Amarrei aqui, ó, num bloco, certo? Faz de conta que é um bloco pesado. E aqui do outro lado eu vou aplicar a força. Para quê? Para suspender, né? Para suspender. Detalhe, não necessariamente eu vou usar só uma polia. Dependendo do objeto, dependendo da massa, do peso do objeto, eu posso fazer uma associação de polias. Eu posso organizar mais polias, olha só, mais ou menos assim, ó. Tenho aqui uma polia, aí tá aqui, ó, o bloco, né? Aí aqui eu vou e coloco outra polia, aí aqui eu vou e coloco outra polia, e por aí vai. Eu posso utilizar quantas polias forem. Mas por que, professor? Só uma polia não resolve? Resolve. Porém, quanto mais polias você utiliza, o engraçado é, quanto mais polias você utiliza, menor vai ser a força que você vai utilizar aqui, tá? Para levantar. Ah, então a diferença, se eu uso uma polia, eu vou usar uma força. Se eu uso duas polias, eu vou utilizar uma força menor. Eu vou precisar de menos força para levantar aquele objeto. Engraçado isso, interessante, tá? Detalhe, entendendo isso daqui, ó. T, P, o que são essas letras? T é atração. Lembra que nós falamos que toda força, quando a gente utiliza fios, se a gente aplica alguma força utilizando fios ou cabos, no fio tem atração, né? Aí então aqui, ó, eu tenho T2, aqui é 2, tá? Em algarismos romanos. E aqui eu vou ter atração 1, tá? No fio, beleza? E o P é o peso que está puxando para baixo. Show de bola, tranquilo, tá? Então, polias e rodanas também vai para facilitar o trabalho, para levantar alguma coisa muito pesada. Quanto mais polias ou rodanas a gente utiliza, menor vai ser a força. Beleza? Vamos lá. Continuando. Plano inclinado. Olha só, até desenhei aqui mais ou menos. Também o plano inclinado para empurrar, né? Para elevar alguma coisa. Eu uso uma rampa, uma espécie de rampa. Eu coloquei uma rampinha aqui, ó. Quero levantar esse bloco, né? Quero levantar esse bloco. Para levantar esse bloco, eu utilizo uma rampa, tá? Coloquei uma observação aqui, ó, antes de explicar, antes de entender as partes, né? As forças que estão sendo aplicadas aqui. Olha isso. Quanto menos inclinado for a rampa, menor será a força aplicada. Quanto menos inclinado é a rampa, menor vai ser a força que eu uso para empurrar esse bloco, para elevar, ao invés de colocar nas costas ou levar aqui, né, no braço e ter que subir alguma coisa, né, para aumentar ela de altura, eu uso a rampa, tá? Eu uso a rampa. E detalhe, quanto menos inclinado for a rampa,
menor será a força aplicada. Agora vem comigo aqui. Queridos, nós já vimos o seguinte, eu vou até colocar aqui. Aqui não tem nada, não tem nenhuma inclinação, né? Tá uma caixa aqui, numa superfície plana, se não tem inclinação é plano. Aí aqui nós temos o peso e para cima nós temos a normal, como já vimos, né? Normal, a reação normal do peso. Quando eu tenho uma inclinação, esse peso aqui ele se decompõe em duas componentes. A componente vertical PY e a componente horizontal PX. Por quê, professor? Porque à medida que ela se desloca para frente ou para trás, ela também está mudando de altura. Então eu tenho duas direções aí. Por isso que a força peso, ela fica decomposta em PX e PY, tá? É só para que vocês entendam de onde foi que saiu esse PX e PY. Toda vez que eu tiver alguma inclinação, no plano inclinado principalmente, tá? Eu vou ter a decomposição dessa força peso, tá? Então eu só tenho a decomposição da força peso em Px e Py, nessas duas componentes aí, quando eu tiver inclinação. Na superfície plana, não tem. Show? Para cima, normal. E aqui a força F. A força F é a força que eu estou aplicando para elevar essa caixa. Beleza, meus queridos? Tranquilo, né? Isso daqui, polias e rodanas, tem formulazinhas, só que vocês vão estudar isso mais à frente, tá? Então a gente está entendendo primeiramente o conceito, tá? Resolvam as questões aí, importante resolver as questões, tem muita questãozinha aí de conceito, tem algumas de cálculos também, tá? Para a gente tirar as dúvidas nas lives, beleza? Vamos lá! E por fim, as engrenagens, né? Todo mundo já viu uma engrenagem, né? Todo mundo já viu a engrenagem, como é que é mais ou menos assim. Não é igual não, tá, gente? Por favor, é mais ou menos. Se bem que o desenho está bem fiel à realidade, né? Mas é mais ou menos isso. A engrenagem, né, é um disco e ele tem dentes, tá? Ele tem dentes. Isso aqui a gente vai chamar de dente. Beleza? A gente vai chamar de dente. Tá, mas vamos lá. Engrenagem também é utilizada no relógio, tem muita engrenagem. Tá, engrenagens aí na apostila 3 tem muitos exemplos aí de engrenagens, ó. A coroa que se chama da bicicleta, né, que prende a corrente, né, da parte do local do pedal até a parte de trás, também é uma engrenagem, é uma espécie de engrenagem, tá, gente? Então assim, tem muitos exemplos de engrenagens aí, ó. Mas vamos lá. Fórmula, tá? Olha essa formulazinha, ó. N2 está para N1, isso aqui é uma proporção. N2 está para N1, assim como R é de raio, tá, gente? Isso aqui é um R de raio, tá? Raio de 1 está para o raio de 2. Como assim N1, N2, R1, R2? No caso de eu ter uma associação entre duas engrenagens, meus queridos, ó. Faz de conta aqui, ó. Tem uma engrenagem maior. E acoplada a essa engrenagem maior, eu tenho uma menor, né? Porque a engrenagem é isso, para dar movimento a alguma coisa, ela precisa estar acoplada a outra engrenagem, né? Tem várias. Se você abrir um relógio, você vai ver várias engrenagenzinhas lá dentro de um relógio, né? Até a bicicleta mesmo, um bom exemplo. Como as coroas são engrenagens, para pedalar a corrente vai estar ligando, né? A corrente está ligando a coroa do pneu de trás, beleza? Mas enfim, vamos lá, vamos entender o que é essa fórmula aqui, ó. Na apostila tem a explicação bem esmiuçada também disso. Olha só, N1 e N2 correspondem ao número de voltas dadas pelas engrenagens. Ah, então aqui, ó, é o número de voltas. N2, faz de conta, aqui é engrenagem 1 e aqui é engrenagem 2. O número de voltas da engrenagem 2, número de voltas da engrenagem 2, está para o número de voltas da engrenagem 1. Assim como o raio da engrenagem 1 está para o raio da engrenagem 2. Beleza? Tranquilo? Aí você só faz a substituição. É só substituir, tá? Detalhe, utilize esse raio
em metros. Tá? Utiliza esse raio em metros para ficar show de bola. Tranquilo? Então o número de voltas de 2 está para 1 e aqui inverte. Assim como o raio de 1 está para o raio de 2. Tá? N2, N1, R1, R2. Show? Tranquilo? Então, meus queridos, essas são as máquinas faladas. Tá? São máquinas que até hoje são muito utilizadas, né, de uma forma, lógico, que mais tecnológica, mas ainda não estão em desuso. Na antiguidade eram bem mais usadas, principalmente essa parte das alavancas, né? As polias também são muito usadas hoje. Beleza? Tranquilo? Espero que todos tenham entendido, meus queridos. Façam as questões, resolvam as questões, tragam suas dúvidas para as lives. É muito importante as lives e a participação de vocês nas lives, tá? Para a gente tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo, para ficar show de bola, todo mundo bem aí dominando o conteúdo de uma ponta a outra. Beleza? Queridos, cuidem-se, fiquem bem, forte abraço e até a próxima!